Fala pessoal, aqui venho com as melhores leituras de 2023. Não necessariamente saíram em 2023, na verdade acho que quase nada aqui saiu das minhas melhores leituras, mas o que eu li e o que eu mais gostei mesmo. Beleza? Vamos começar então. Não necessariamente tem uma ordem, as duas primeiras realmente são top do top, sim, se distinguem muito, né, das demais, mas o resto que é tudo muito nivelado. Então, primeiro com a saga dos X-Men, número 1. Foi meu segundo contato, acho que com os X-Men. Antes eu tinha lido do Joss Whedon, foi uma porcaria. Aqui eu achei legal tanto a narrativa. Opa, dando spoiler? Tá, agora já perceberam o spoiler. Aqui eu achei legal tanto a narrativa, feita pelo Paul Smith aqui, quanto pelo desenvolvimento dos personagens e tensão do Chris Claremont. Então a Tempestade, ela é bem desenvolvida aqui, tem uma mudança no seu status quo. O Scott aqui, a gente vê ele tenso, indeciso quanto a um novo alucinamento, né? Já que ele teve o passado com a Jean Grey que ainda o perturba, né? E aqui a Kitty Pryde, que é muito divertida, assim, tem uma personalidade muito pra cima, né? Então, todos os personagens aqui têm suas peculiaridades, cada um fala do seu jeito. E também há mistérios, pontas soltas deixadas aqui que nos extingam a ler mais, né? Segundo volume eu já fiz, né, resenha pra vocês há muito tempo. Não achei aquelas coisas, mas vamos ver. Eu tenho que dar uma lida no terceiro ali pra continuar, né, testando uma opinião sobre essa série. Aqui a gente tem a sala de aula que derreteu do Junji Ito. Eu gostei bastante por causa da tensão que te gera quando você já sabe os personagens motrizes dessa história, né? Que seria, no caso, o menino ali, que ele tem o poder da palavra, só que ao contrário, né? Tudo que ele fala acontece ao contrário. No início você fica um pouco, digamos assim, sem entender. Não faz muito sentido o jeito que ele se comporta, mas depois você vai entendendo, né? Tudo faz sentido. Ele e sua irmã, né? A gente vê as pessoas envolvidas com eles, a gente fica na angústia, porque sabe que vai dar ruim, né? E vai aumentando tensão, cada episódio aqui, cada capítulo tem a sua peculiaridade, não é nada repetido, sabe? E termina com um plotzinho twist bem legal. E o desenho do Junji Ito aqui também tá bom, sabe? Não vi nada feio, nada, digamos assim, que me perturbasse, assim, em questão do desenho, né? Nada que quebrasse a narrativa. E o trabalho gráfico também da Pipoca Nanquim tá espetacular aqui. O próximo foi o Kim Parker. A história do Kim Parker, que ele parte para vingar o irmão dele, é boa, né? Essa primeira história aqui. Que ele e o irmão dele estão saindo de uns amigos, assim, que eles fizeram negócios. E logo depois que eles saem, eles são abordados por bandidos. O Ken, ele desmaia, né? E quando ele encontra o irmão dele foi escalpelado, né? Um negócio bem tenso, assim. E ele vai atrás, né, do pessoal, porque ele seguiu o rastro deles e se deparou num forte militar ali. Ele acredita que eles se alistaram. Essa primeira história eu não curti tanto porque os desenhos do Milazzo, um momento ou outro, me confundiram, sabe? Não ficou claro que ele estava retratando ali, certo? Não consegui ler muito bem a cena. Mas é a segunda aqui, em que ele no exército tem que ir atrás, se não me engano, de um rebanho. Não lembro bem ao certo, mas um rebanho que não foi entregue ao exército. E acaba que todos ali se rebelam, né? E ele e sua comitiva tem que dar um jeito ali nesse pessoal. É muito boa, né? Tem a participação de um padre aqui, né? Que realmente se destaca, certo? E aqui a narrativa tá muito boa, do Milazzo, né? Tudo muito claro, desenho bonito, que o trabalho do preto e branco. Aqui realmente foi o ponto alto do encadernado, na minha opinião, essa história aqui do Mindtown.
E o Ken Parker só se fodendo aqui e consegue no final se salvar, né? Porque teve perdas grandes ali, grandes. O que mais eu trago aqui? The PGC, mas não a história principal do PGC, pelo Ed Brubaker e pelo Greg Rucka. Não, eu trago as histórias aqui, backup da Detective Comics, que retratam a Josie Mack, né? Aqui a origem dela. Então aqui no caso é um arco chamado Vozes Perdidas, escrito pelo Judd Winick com as ilustrações do Cliff Chiang. É muito bom, porque a gente é apresentado a ela quando ela entra na polícia, a gente vê as suas intuições, né? Que de certa maneira é um poder dela. E como ela se insere nessa polícia, inicialmente corrupta, inicialmente preguiçosa para resolver as coisas, né? E a gente se identifica com ela. É uma personagem bem simpática. A arte aqui do Cliff Chiang tá bem boa, num estilo que combina com o contexto urbano, sabe? E no final já desse encadernado 3, continua no 4, né, do Eagle Moss, tem um negócio assim que te deixa aflito, você pensa, putz, eu preciso ter mais e mais a continuação. E o final dele não faz tanto jus ao seu desenvolvimento, mas é uma história muito boa e pra mim é melhor que todas as outras histórias da série normal da Gotham DPGC, certo? Então vale a pena, recomendo pra vocês. Se forem pegar alguma das edições da Gotham, pegue a da Eagle Moss, porque o ouro tá nelas. Beleza? E não pra encerrar, mas pra fechar a primeira parte aqui dos melhores, né? Os primeiros 5. Aqui eu trago a série Tex Willer, no geral. Eu gostei bastante. Me pegou assim, me entreteve bastante. Sempre quis continuar lendo. E basicamente foi 2 arcos. Um com a Tessa e os Ouros do Pawn, que tem relação com a primeira história do Tex, né? E aqui a da Guerra Civil Mexicana, em que um grupo de guerrilheiros rebeldes acaba abordando uma igreja ali, certo? Atacando. Acredito que tem a ouro ali, não lembro muito bem. E acaba que o Tex se depara no meio desse combate ali. Ele entra, acaba com todo mundo e faz 2 mexicanos de refém. E os caminhos que percorre aqui essa história são demais. Gostei muito, sim. A gente se identifica com os personagens, né? O jeito malandrão deles, né? No caso dos mexicanos, que ele faz como refém. E o Tex, né, tá aqui em busca da Tessa, né, que ele acabou descobrindo que ela foi sequestrada. Essa cena aqui do Tex cavando ao túmulo do pessoal que tinha sido saqueado, morto ali na fazenda, e daqui a pouco o pessoal volta ali. É muito boa essa cena, muito boa. Então a série Tex Willer me impressionou, foi a mensal que me pegou de jeito e vou continuar colecionando, né? Preciso pegar mais uma leva de 10 números da Tex Willer. Continuando, a gente tem Legado de Júpiter, do Mark Millar com Frank Whiteley. Além de ser uma obra muito bonita, né? Já que a gente tá falando de Frank Whiteley aqui, ela discute o papel dos super-heróis nos dias de hoje e também o papel deles ao longo do tempo, como mudou, né? De uma maneira fundamentada, diria assim. Esse que é o trabalho aqui do Mark Millar. Então a gente vê como, nesse mundo aqui, como foi a inserção deles na quebra da bolsa, né? E antes de tudo, como eles se tornaram heróis, como eles ganharam poderes, né? O Tópico seria uma versão parecida com o do Superman, né? Como ele ganhou poderes junto com a sua trupe, né? Num momento complicado e deram a volta por cima. Só que o mundo de hoje é muito diferente. E há, né, a tensão do Tópico com o seu irmão, acho que é o Roger, e que ele acaba usando o filho do Tópico como massa de manobra, né, para tomar ali as rédeas das coisas, né. E depois, né, a gente vê o que acontece, né, e acompanha a irmã desse filho do Tópico, né,
A irmã do Brandon, esse que é o Brandon, né? E como eles estão tendo que se refugiar, né? Para não serem descobertos, né? E serem presos. E depois a gente vê no segundo encadernado a movimentação deles para unir novos heróis e dar cabo, né, desse fascismo instalado nos Estados Unidos, né, pelo Roger e pelo Brandon, né, e que no mundo atual estão sendo bem big stick, estão sendo bem manipuladores com as outras nações, né, sendo que o Brandon é uma criança. Tem um temperamento de uma criança ali, qualquer coisa que é Takashi. É bacana, muito bacana, né? A discussão que traz ali, além dos desenhos do Frank Whiteley perfeitos. Sandman, volume 7. Eu fiquei em dúvida se colocava o volume 7 ou 9 aqui para trazer para vocês. Os dois são muito bons, mas eu peguei o 7 pela qualidade no geral dele, né? Digamos assim, ele não se desprende muito dos demais volumes, questão artístico, né? É um desenho bem similar aos demais. O 9 já é um desenho um pouco diferente, que nos traz um pouco de estranheza, né? Até a gente se adaptar a ele. E aqui a gente tem, né, a Delirium, desejando demais encontrar o seu irmão. O irmão que abandonou seu posto ali dos Perpétuos. E ela acaba convencendo o Morfeu aí junto com ela nessa busca, já que o Morfeu, ele aceita, porque tá no momento ali que ele acabou tendo uma desilusão amorosa. E ele sabe que o resultado final não vai ser muito bom, não vai ser alcançado, mas ele vai junto com a Delirium nessa peregrinação aí, nessa Trip Road, para encontrar o irmão rebelado, né? E é bem bacana assim, a discussão sobre vida e morte que traz, sobre mudança, né? Se vocês forem ver o meu vídeo da primeira resenha disso aqui, fala muito sobre como o ser humano, ele não gosta, no geral, ele é contraditório às mudanças, né? Até você se adaptar, até você entender tudo, você quer ficar no teu status quo, digamos assim. Então, é bem bacana toda a discussão envolvida aqui nesse volume. E leiam Sandman. Em terceiro lugar, é um quadrinho que eu não tô aqui, porque ele é da minha namorada, ela tá com ela, mas eu li nesse ano, que foi o Apesar de Tudo. É um quadrinho do Jordi Lafebre, bem bacana, em que a ordem dos capítulos é de trás para frente, né? A leitura não deles, mas a gente começa no último capítulo e vai até o primeiro, em que a gente acompanha um casal, né? Que teve já uma relação amorosa e eles continuam nessa relação, mas não tão carnal, digamos assim, é mais afetiva, né? Eles têm uma boa relação e o desenho do Jordi Lafebre tá ótimo. E o desenvolvimento nessa narrativa de trás pra frente é bem bacana, assim. A gente vai construindo aos poucos a história de cada um deles, de como, né, foi desenvolvendo, né, a relação deles. E como eu disse, não é uma relação de amor carnal, mas um amor de afinidade, digamos assim. Bem bacana. Segundo lugar, agora a gente tá chegando no ouro do ouro. Rorschach, do Tom King com Jorge Fornés. Eu gostei muito dessa série, em 2 volumes. Aqui pega o que a gente viu lá do Watchmen e desenvolve numa perspectiva que, alguns anos depois, o Rorschach que a gente conhecia, ele tá morto, mas alguém vestindo a máscara dele, junto com uma companheira, tenta fazer um atentado ali a certo candidato, né? E aqui a gente tem muito de conspiração no contexto político, investigação através do nosso personagem ali, que ele parece até um típico personagem de jogo, assim, em que você é apenas um espectador, você é um mecanismo em que faz as coisas fluírem, né? Não é tanto sobre você, mas é sobre onde está indo e você vai perguntando as coisas para saber mais. Bem bacana. E aqui até tem uma metalinguagem, se forem ver o vídeo meu, sobre o Steve Ditko,
né? Bem bacana, porque no mundo aqui do Watchmen, né, os quadrinhos que deram certo foram dos piratas, já que os super-heróis eram algo comum. E o Steve Ditko desse mundo aqui é um cara que fez muito sucesso com um personagem de pirata, mas não era o que ele realmente pensava e se identificava, o que ele queria dizer. Então, a personalidade já introspectiva, revoltada de um artista foi também mecanismo de fazer ele se rebelar ao que estava acontecendo na sociedade. Bem bacana, recomendo a leitura. E não poderia ficar de fora dessa lista o quê? Hitman. Aqui, ó. Nosso Tomezinho Monaghan. Cara, Hitman é o ouro do Garfênis. Eu adoro o Hellblazer dele, mas sei que tem uma ou outra falha ali. Preacher, como vocês sabem, desse ano não me pegou. Teve algumas coisas ali que não faziam muito sentido. Mas aqui o Hitman, do jeito descontraído que ele trabalha, inserido em Gotham, fazendo relação com uma ou outra coisa dessa nossa mitologia do morcego. E o desenvolvimento do personagem no mundo da máfia, né, com as figuras bem peculiares dela. E seus amigos, né, todo o seu círculo ali. E o jeito extrovertido, né, putaria porra louca do Garfienes aqui enriquece demais essa história. É divertido, e até em algumas histórias, né, mais pra frente aqui da série, aqui é o primeiro volume, né, traz discussões sobre guerra, sobre paternidade. E é muito bom. Recomendo demais, né? Não tem como. A arte aqui do John McCrea é boa e vai melhorando ao longo dos volumes. Uma arte mais cartunesca, certo? Assim os detalhes dele vai ficando melhor, ele vai refinando mesmo. E o Garfienes, assim, também vai pegando uma profundidade ao longo da série. Não que os primeiros números aqui sejam ruins, mas eles são mais no tom cômico, né? Que é muito bom também, me diverti demais. Recomendo demais. Então, vocês seguirem esse matador de aluguel que ganha poderes por meio ali de uma até mostra aqui, eu não sei como traduzir muito bem isso em palavras, mas seria um ataque de um alienígena, né, em que ele tenta matar o Tommy, mas acaba, né, fazendo uma transfusão de poderes ali pra ele, certo? E com isso, né, ele consegue os poderes de Elements, né, mesmo exigindo demais dele. Né, ele tem fortes dores de cabeça e também divisão raio-x. Então vira um personagem bem divertido, né, porque ele já era excêntrico, né. Ele não tem os valores morais de um paladino, né. A única coisa que ele tem de valor moral é que ele não mata caras bons, né. Ele só aceita assassinar pessoas ruins, né? No seu ponto de vista. No geral, coerente. E, né, ele também é de certa maneira, um galã, se envolve com mulheres aqui, né? Tem seu grupo de amigos. É muito divertido. Tudo. Recomendo. Então é isso, essas foram minhas melhores leituras, né? Em primeiro lugar, não podia estar diferente do Hitman, né? Logo depois o Rorschach. E o resto ali, tudo parelho, né? E agradeço, né, a visualização para vocês e que esse ano seja de muitas leituras boas. Beleza, pessoal? Até mais.